Tá vendo esse componente aqui, muito conhecido como potenciômetro? Pois é, ele não é um potenciômetro, ele é um resistor variável. E esse resistor variável ele pode ser utilizado em duas funções. Uma delas é como reostato e a outra como potenciômetro. Mas o que vem a ser isso? Reostato e potenciômetro. Fica ligado comigo que eu vou te mostrar hoje ainda agora. Vamos nessa! E aí, para te explicar a questão da função em reostato e potenciômetro do resistor variável, eu estou aqui no laboratório Falstad para te explicar nas duas funções. Primeiro, nós vamos colocar ele na função de reostato. A função de reostato é controle de corrente elétrica. E a função de potenciômetro é o controle de potencial de tensão ou de potência, certo? Então, nós vamos controlar a tensão no circuito. Mas como vem a ser isso? Esse é o laboratório Falstad Circuito. Peço aí que você acesse. Se você não conhece, eu vou deixar um link aqui. Você clica que eu vou te falar onde é que é e também tem muitas informações a mais, certo? Então nós temos aqui todos os componentes, a gente coloca aqui ó, com o lado direito e todos os componentes estão aqui. Eu já deixei eles na tela para só fazer as montagens para não gastar muito tempo aqui nesse vídeo, certo? Então aqui eu coloquei uma fonte de tensão conectada com um resistor. Aqui é o nosso resistor variável, aqui está ele, os três terminais, os das pontas estão aqui e o do centro, esse terminal do centro aqui, certinho? Então veja só, eu vou conectar um resistor limitador de corrente, o nosso resistor variável. Isso daqui é um LED e aqui é um amperímetro para a gente ver a corrente nesse circuito aqui, certo? Olha só que bacana. Aqui está a configuração de reostato? Não. A configuração de reostato é quando você tem apenas um terminal do centro aqui, ó. Esse terminal do centro ele sai e conecta aqui. Então você não pega essa terceira saída, você vai pegar o terminal de uma das pontas e o terminal do centro e vai lá para o nosso LED, neste caso aqui. Aí eu vou pegar aqui o voltímetro sonda, esse componente que ele é um voltímetro, né? E vou colocar aqui em cima do nosso LED. A tensão em cima do LED é 1,78 volts e a corrente está mostrando aqui no nosso amperímetro ó, é 10 miliamperes. Eu vou movimentar aqui o cursor desse lado direito para poder mudar o valor do resistor variável, como se a gente estivesse rotacionando aqui, certo? Então eu vou simular ali a rotação. Vou colocar no valor de menor resistência, 5 ohms. Em 5 ohms, valor de menor resistência, você vê que estamos passando uma corrente de 21 miliamperes no circuito. E a tensão em cima do LED é de 1,8 volts. Anteriormente, a tensão, olha lá, de 1,75. Sempre você vai ter uma variação na tensão, mas essa variação ela é mínima, certo? Mas o que a gente está controlando aqui é a corrente elétrica no circuito. Veja só, a corrente agora rotacionando o nosso resistor variável todo para a direita aqui, nesse caso, ele foi para 7 miliamperes. Vou retornar para o valor mínimo dele, deixa passar 21 miliamperes e a tensão ó, fica próximo entre 1,75 a 1,85. Ou seja, você tem uma variação, que isso é completamente normal, porque no circuito você tem variação de corrente, você vai ter uma variaçãozinha na tensão. Isso é normal, certo? E esse resistor aqui, ó, ele é um resistor de proteção, porque nesse momento aqui, ó, a resistência não está passando por... Nosso resistor variável está pegando o mínimo, ou seja, 0 ohms. Então, se não tivesse esse resistor limitador de corrente, a corrente seria infinita, ó lá. 1925 miliamperes e ela vai subindo e torraria teu circuito, certo? Então você tem que ter sempre esse resistor limitador de corrente, porque o nosso resistor variável, ora ele vai estar com 0 de resistência e ora ele vai estar com a resistência total dele, que nesse caso aqui é de 1 kΩ, ou seja, deu 995 ohms, certo? Então nesse momento aqui ele está limitando a corrente, mas quando ele vem para o valor mínimo de resistência, que seria o 0, que ele mostra aí no valor de 5, mas seria 0, quem vai limitar a corrente é esse resistor aqui. Então você percebeu que a gente está controlando a corrente no circuito. Agora, na função potenciômetro, controle de potencial de tensão. Vamos lá. Aqui eu tenho as minhas peças, eu vou montar elas, né? Vou colocar aqui o meu resistor limitador de corrente, certo? Vou colocar aqui o amperímetro, vou deixar aqui mesmo. Vou puxar... Não vai, deixa eu inserir uma conexão elétrica aqui, outra conexão elétrica aqui. E agora, veja só, o circuito, ó. Tá aqui a corrente que vai passar no circuito é a corrente máxima dele aqui. O que a gente vai fazer é puxar do centro para o LED e assim a gente vai ter o controle do potencial nesse ponto aqui, ó. Eu vou até colocar esse voltímetro mais próximo para você verificar isso. Está aqui o voltímetro.
Vou dar o play e pronto. Agora nós temos uma corrente, ó, de 7 miliamperes, certo? Que está passando aqui, ó, a corrente que está vindo por esse caminho e passando aqui. A tensão é de 1,7 volts. Eu vou diminuir, vou rotacionar o meu resistor variável, simular aqui também rotacionando, para você ver o que é que vai acontecer com o valor de tensão. A tensão foi para 1,8 volts e agora vamos rotacionar todo para o outro lado. Ela foi para 40 milivolts. Para você que não está percebendo, deixa eu tirar aqui do alto, vou colocar aqui, ó, em volts. Eu vou deixar na escala de volts, certo? Eu não vou pegar a escala de mili, não. Então, 0,041 volts e o LED desligou. Vou aumentar a tensão máxima, que chegou a de 1,8, e aqui eu estou controlando a tensão que está em cima do nosso LED. Breno, a corrente mudou. É evidente, porque se você mexe na tensão, você vai ter uma alteração na corrente. Se você mexe na corrente, você vai ter uma alteração na tensão elétrica. Isso é completamente normal, mas você vê que a tensão ela vai de 0 a 1,8 volts. O que eu estou controlando de fato é a tensão elétrica em cima do LED, certo? Então, aqui estou tendo um controle de tensão, diferentemente daqui, ó, quando a gente rotaciona o outro lá, você vê que o que a gente controla é a corrente, porque a tensão ela tem uma variação mínima, certo? E nesse outro caso aqui, nós estamos controlando a tensão. É evidente que quando chegar em 0 volts aqui nesse ponto, você não vai ter corrente, porque chegou a 0 volts. Mas eu vou mudar um perímetro de lado, vou colocar ele aqui, você vai perceber agora que a corrente ela muda bem pouco, ó, de 21 miliamperes, quando eu rotacionar ele todo, ele vai para 8 miliamperes, ficou entre 8 e 21, enquanto a tensão foi para 0 e 1,85 volts. Então aqui nós temos as duas configurações, o resistor variável na função reostato, que é o controle de corrente, e na função potenciômetro, que é o controle de potencial de tensão elétrica, beleza? Espero que isso tenha ajudado. Se você tem mais alguma dúvida, tem alguns links aqui, você pode clicar e você vai falar diretamente comigo e eu tenho algumas soluções legais para você. Eu posso te mostrar um curso, algumas coisas minhas que eu tenho completa a respeito de tudo isso daqui e muito mais com vários projetos, ok? Vamos aí os nossos próximos vídeos e valeu!